Vamos voltar no tempo? Lá para 1789, em pleno Brasil colonial. Um tempo, sabe, de muito ouro, impostos altíssimos e, claro, ideias de rebelião fervilhando. Mas olha, a história de hoje não é daquelas simples, de herói contra vilão. É a história de um homem que foi, bem, as duas coisas ao mesmo tempo. E essa é a pergunta que fica no ar. Como é que pode um traidor, um cara que estava planejando uma revolução, acabar ganhando um castelo do seu inimigo? Essa é a história do padre Saravia. É um paradoxo, né? Vamos entender como isso aconteceu. Tudo começa em Minas Gerais, naquela época, a região mais rica do Brasil. E ali, por baixo dos panos, uma conspiração contra Portugal estava tomando forma. Esse movimento, que a gente conhece hoje como a Inconfidência Mineira, juntou um monte de gente importante. Intelectuais, poetas, militares, todos eles de saco cheio dos impostos pesados sobre o ouro que Portugal cobrava. O sonho deles era criar uma nação nova, independente. E no meio disso tudo surge uma figura central e, vamos combinar, fascinante: o padre Saravia. Ele não era um padre comum, não. O cara era um matemático brilhante, um estrategista e uma das mentes por trás de todo o plano. E o plano deles era audacioso, para dizer o mínimo. O Saravia, como o grande arquiteto da coisa, queria usar explosivos para tomar o governo de uma vez. Enquanto isso, o Tiradentes era a cara do movimento, sabe? Aquele que ia pra rua, que conversava com o povo. Um plano arriscadíssimo, todo ele saído da cabeça do padre. Mas é aqui que a história dá uma virada bem sombria. No momento crucial, o Saravia, o cérebro de tudo, toma uma decisão que vai mudar para sempre o destino de todos os seus companheiros. Olha que loucura a dualidade do Saravia. De um lado, o plano revolucionário que ele mesmo ajudou a criar. Do outro, a traição. E ele não só entregou todo mundo, não. Ele fez isso usando a própria genialidade, criando um código complexo para detalhar todo o esquema para o governador português. Entregou os amigos de bandeja. O resultado foi devastador e imediato. Os outros líderes da Inconfidência foram presos, exilados, e o Tiradentes, o rosto do movimento, foi enforcado e esquartejado em praça pública. E o Saravia? O Saravia sumiu. Aí começa o segundo ato dessa história. E a fuga dele não foi nada fácil. Foi uma jornada desesperada para escapar da justiça e, olha que ironia, buscar abrigo justamente no coração do império que ele serviu ao trair seus amigos. A saga da fuga dele é inacreditável. Primeiro, ele se disfarça e vai se esconder no Rio. Depois, pega um navio para Portugal e sobrevive a tempestades e até um ataque de piratas. Mas quando chega em Lisboa, é preso. Parecia o fim, né? Mas aí, mais uma vez, a mente dele entra em ação. Ele começa a fingir que tá louco para manipular os guardas. Coisa de filme mesmo. E quando tudo parecia perdido, lá na prisão em Lisboa, acontece a virada mais maluca de todas. O traidor não só não foi punido, como foi recompensado. E essa ordem veio de cima, da própria rainha Dona Maria I. Ela leu os escritos do Saravia na prisão, uns poemas que ele escreveu em código, e sacou na hora. A inteligência desse homem era valiosa demais para ser desperdiçada. A decisão dela foi pragmática. Em vez de matar, vamos usar. E ele não foi só poupado, não. Ele ganhou uma vida nova. Por 30 anos, o padre rebelde do Brasil viveu como um nobre, rico e respeitado em Portugal. Dá uma olhada nas recompensas pela traição. Um título de nobreza, virou barão de Saravia, ganhou uma mansão no campo com servos e tudo, uma pensão vitalícia da coroa e ainda se casou com uma nobre portuguesa, com quem teve filhos. Uma vida de luxo, basicamente, construída sobre a desgraça dos antigos companheiros. E isso tudo nos traz a grande questão. Afinal, quem foi Saravia? Herói? Traidor? A história dele simplesmente não cabe nessas caixinhas. A ironia, afinal, é de cair o queixo. O cara que arquitetou uma das maiores rebeliões do Brasil colonial morreu rico e foi enterrado com todas as honras, como um herói do império que ele mesmo tentou derrubar. Em cartas que ele escreveu, o Saravia tentou se justificar. Ele dizia que não fez isso por dinheiro, mas pela ciência. Talvez ele achasse que a rebelião ia ser um caos, uma destruição de conhecimento. É uma justificativa bem complexa, né, para um ato de traição tão direto. E no fim, a história do Saravia deixa essa pergunta no ar. Numa escolha impossível, o que pesa mais? A lealdade a uma causa, aos amigos? Ou a simples sobrevivência, a preservação da própria vida e do próprio gênio?
É uma questão que, com certeza, vai muito além da história do Brasil do século XVIII.